A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. O sincero desejo do nosso coração é que você, que é evangélico, você que é cristão, que você cresça espiritualmente, que você possa ser edificado através do ensino da poderosa palavra de Deus. E se você não é cristão ainda, se você ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, porque somente Jesus é quem pode nos salvar. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. O prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo, né? De uma forma lenta, não estamos com pressa, estamos estudando, na medida do possível, todos os versículos do livro para que você possa ter uma compreensão mais detalhada deste livro, né, tão importante, que fala sobre os eventos futuros, né? Nós já trouxemos algumas informações preliminares do livro, né? Nós já explicamos, por exemplo, sobre o significado do termo Apocalipse. Nós já falamos sobre a importância desse livro. Nós já explicamos sobre o tema, sobre a autoria. Explicamos também sobre a época em que o Apocalipse foi escrito, os propósitos, as características do livro. Enfim, nós trouxemos aí algumas informações preliminares para que você possa ter uma compreensão do livro num todo. Vimos também uma visão panorâmica do livro. Abre essa tela, por gentileza, né? Os principais assuntos, os principais temas que estaremos abordando nesses 22 capítulos, né? Quero mais uma vez parabenizar aí a equipe de arte por essa imagem tão bela, que foi preparada exatamente para facilitar a compreensão. Na medida do possível, estamos mostrando não só texto, mas também imagem para que você possa compreender. Então, nós já trouxemos esse panorama do que vamos estudar nesses 22 capítulos. Estudamos o capítulo 1 sobre a visão do Cristo glorificado, né? Quando Jesus apareceu a João lá na ilha de Pátimos. Nós explicamos cada detalhe aí, né? O que significa esse cinto de ouro, o que significa aí estas estrelas da mão de Jesus, o significado desses castiçais. Trouxemos informações importantíssimas do capítulo de número 1. Depois nós demos início ao estudo das 7 cartas que estão registradas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Eu costumo dizer que estes são os capítulos mais amados, mais preferidos, mais prediletos do livro do Apocalipse. Nós trouxemos várias informações sobre essas 7 cartas, né? Falamos sobre as 3 interpretações que nós podemos dar a essas cartas, falamos sobre a importância dessas cartas para a igreja de todos os tempos, explicamos as características, quais as características dessas cartas que foram enviadas para as 7 igrejas da Ásia e explicamos também 2 delas. Nós já explicamos a primeira carta que foi enviada à igreja de Éfeso, né? Que foi uma igreja que preservou a doutrina, mas permitiu que o amor se esfriasse. E vimos, inclusive, a exortação de Jesus para que os cristãos de Éfeso voltassem ao primeiro amor. Estudamos também a segunda carta, que foi endereçada à igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja materialmente pobre, mas espiritualmente rica, não é? Vimos que aquela igreja não recebeu nenhuma repreensão, mas apenas elogios e também exortação para permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo em meio às perseguições. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das 7 cartas e iniciaremos o estudo da terceira carta que foi enviada à igreja de Pérgamo. E como nós fazemos em todos os programas anteriores, né, nas outras cartas, antes de explicarmos a carta, o texto bíblico em si, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Pérgamo.
E por qual motivo nós faremos isso? Nós já dissemos aqui, quanto mais nós conhecermos a cidade, o contexto em que a igreja estava inserida na cidade, ficará mais fácil de nós compreendermos a mensagem, né? A forma que Jesus se apresenta a essa igreja, a promessa que Jesus faz a essa igreja, os desafios que a igreja está enfrentando, está muito relacionada à história da cidade. Então, nós vamos fazer hoje, né, nessa aula introdutória da terceira carta enviada à igreja de Pérgamo. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Pérgamo e depois nós adentraremos no texto, né? Como você sabe, a equipe de arte preparou aí a arte com o texto bíblico. Se você está com uma Bíblia, melhor, você acompanhe com a sua Bíblia, porque nós vamos ler outros textos. Mas se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar na própria tela, na própria imagem, você pode inclusive fotografar para você guardar aí no seu arquivo, né? Então, vamos iniciar o estudo da carta enviada à igreja de Pérgamo, mas vamos primeiro falar um pouco sobre a cidade de Pérgamo. Pode passar a tela, por gentileza? Bem, o que significa o nome Pérgamo? Ela tem pelo menos dois significados, né? Ela pode significar alto, elevado, mas também, profeticamente, ela pode representar casado. E por que essa cidade? Existem dois motivos, duas razões porque ela pode receber esses dois significados, né? Porque ela pode ser chamada, esse nome Pérgamo pode significar alto ou elevado, porque ela foi construída em cima de uma colina, né, de 300 metros. Era uma fortaleza natural. Bem, você sabe que no passado era muito comum haverem as invasões. As cidades, geralmente elas eram protegidas por muros por conta das muitas invasões que ocorriam, né? Eram sitiadas as cidades, né? Enfim, havia muitas invasões. Então, as cidades geralmente elas eram fortificadas por grandes muralhas. A cidade de Pérgamo, ela já era uma fortaleza natural, ela foi construída lá no alto de uma colina, o que dificultava, não é, o acesso de alguma invasão estrangeira, por exemplo. Mas não só isso, esse nome Pérgamo também significa casado. Isso porque, profeticamente, esta cidade, não é, eu posso dizer, essa carta enviada à igreja de Pérgamo, ela representa o terceiro período da história da igreja. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe disso. Nós dissemos que existe uma interpretação real, literal, porque realmente existiram as 7 igrejas e as cartas foram enviadas a igrejas literais, mas existe também uma interpretação profética ou histórica, porque aquelas 7 cartas enviadas às 7 igrejas, elas falam de períodos da história da igreja. E existe, claro, uma interpretação espiritual, que é uma aplicação que nós tiramos para a nossa vida. Por gentileza, eu gostaria que colocasse aquela tela do castiçal para nós entendermos por que Pérgamo pode ser conhecida aqui como casado. Veja bem, aqui estão os 7 períodos da história da igreja e aqui estão as 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Né? Traz para cá, por favor. Muito bem. Então, a carta enviada à igreja de Éfeso fala da igreja apostólica, que foi a igreja que foi liderada pelos apóstolos do ano 30 ao ano 100 da era cristã. A carta enviada à igreja de Esmirna fala da igreja dos mártires, a igreja chamada perseguida, que vai do ano 100 ao ano 312. Se você ouviu a explicação da carta enviada à igreja de Esmirna, você pode perceber isso, que o período da história da igreja, que vai do ano 100 ao ano 312, fala exatamente das perseguições. As perseguições imperiais contra a igreja. O fato de maior destaque, nós dissemos isso, do ano 100 ao ano 312, foi exatamente o martírio, a perseguição aos cristãos, que ocorreu exatamente do ano 100 ao ano 312. Bem, nós vamos estudar essa terceira carta, que é a carta enviada à igreja de Pérgamo, que aqui ocorre exatamente o terceiro período na história da igreja cristã, chamado de igreja imperial. O que foi que houve neste terceiro período?
houve, na realidade, uma união da igreja com o Estado. Quando Constantino tornou-se imperador, ele proibiu a perseguição aos cristãos. A história diz que Constantino se converteu. Eu não sei dizer, e não me atrevo a dizer se realmente foi uma conversão genuína ou foi por uma questão mais política. Não sei dizer ao certo se houve uma conversão genuína. Mas os historiadores dizem que Constantino se converteu. E o que aconteceu? Ele proibiu a perseguição à igreja. Então, os cristãos que passaram estes 200 anos, 2 séculos, né, sendo perseguidos, e muitos cristãos foram mortos, queimados vivos, devorados pelas feras, jogados nas arenas, eles agora têm liberdade de culto. Inclusive, a história diz que Constantino começou até a beneficiar os cristãos, a construir templo. Você lembra que quando nós falamos da igreja de Esmirna, nós falamos das 10 grandes perseguições, aqueles imperadores romanos que mandaram queimar as Bíblias e destruir os templos? Constantino fez o inverso. Constantino mandou agora construir templos. E isso, claro, no início foi uma bênção, né? Os cristãos se regozijaram, se alegraram. Por quê? Por vários motivos. Os cristãos aí agora tinham liberdade de culto, poderiam se reunir nos templos, poderiam construir igrejas, né? Começaram a ter privilégio do próprio Estado. Foi proibida a perseguição, ninguém mais queimava cristãos, né? Ninguém mais jogava os cristãos para as arenas, mas isso tornou-se um prejuízo espiritual. Porque essa união da igreja com o Estado trouxe problemas seríssimos. Muitas pessoas começaram a se converter, ou falsas conversões, mais por influência política do que mesmo pelo novo nascimento. Então, os pagãos começaram a se infiltrar na igreja, já para agradar o imperador, e começaram a fazer parte da igreja, mas sem o novo nascimento, sem nascer de novo. E aí eles foram trazendo seus deuses, seus ídolos. E aí que a igreja começa a se corromper. Nós dissemos, quando estudamos a carta enviada à igreja de Esmirna, que a igreja foi perseguida do ano 100 até o ano 312, aquelas 10 grandes perseguições, mas lembra do que nós dissemos? A igreja cresceu, se espalhou pelo mundo e manteve a sua pureza doutrinária. Nós vamos ver, quando nós estivermos estudando a carta enviada à igreja de Pérgamo, que aqui Satanás muda a estratégia. Satanás não persegue mais os cristãos, porque Satanás percebeu que quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia e se espalhava pelo mundo. Então ele mudou a estratégia. Então, o nome Pérgamo tanto pode significar alto, elevado, porque a cidade foi construída em cima de uma coluna, era uma fortaleza natural, mas também pode receber o nome de casado, porque representa na história da igreja exatamente esse terceiro período que é chamado de igreja imperial. Quero deixar bem claro, deixa eu falar aqui, por favor. Quero deixar bem claro, para que você não confunda, não é? Existia uma igreja na cidade de Pérgamo, né? No final do primeiro século, por volta do ano 96, quando Jesus, através de João, enviou a carta. Então, não foi essa igreja de Pérgamo que casou-se com o Estado, não. Profeticamente, esta carta falava não só para aquela igreja do primeiro século, a igreja de Pérgamo, mas ela falava do terceiro período da história da igreja que inicia no ano 312. Há muita comparação, muita semelhança entre o que estava ocorrendo em Pérgamo no final do primeiro século e o que houve com a história da igreja a partir do ano 312. É por isso que Pérgamo tem 2 significados, alto, elevado ou casado. Vamos para a próxima tela. Então, Pérgamo era uma cidade famosa, e famosa por quê? Por causa da sua biblioteca, a maior biblioteca do mundo, que era superada apenas pela biblioteca de Alexandria. E aí tem uma informação importante, né? Você já estudou sobre os primeiros materiais que a Bíblia foi escrita? Muito bem. Os primeiros materiais, né, principais. É claro que houve outros, mas os principais foi papiro e pergaminho, você sabe disso, né? Você que já fez o discipulado, enfim. Então, o que era o papiro? O papiro era um papel que era muito comum lá no Egito, que tirava-se de uma entrecasca de uma planta e havia, né, essa planta era comum nas margens do rio Nilo, então eles entrelaçavam
essa entrecasca, não é? Espremia, né? Prensava, né? Enfim, e dali fazia o papel. Era muito comum lá no Egito e foi assim que a maioria dos livros do Antigo Testamento foram escritos. E assim havia uma grande biblioteca lá em Alexandria, no Egito. E o que aconteceu? Lá em Pérgamo estava a segunda maior biblioteca do mundo, né? Então, o rei do Egito, né, temendo que a biblioteca de Pérgamo superasse a do Egito, então ele já não mandou mais o pergaminho, já não mandou mais o pergaminho, temendo que a biblioteca lá de Pérgamo superasse a biblioteca de Alexandria. E aí trouxe uma coisa boa. Por quê? Porque aí o rei de Pérgamo, o que é que acontece? O que é que ele faz? Ele inventou agora, surgiu o pergaminho, que foi o segundo material mais comum pela qual a Bíblia foi escrita, que era tirado exatamente das peles de animais. Então essa pele do animal era curtida, preparada para a escrita e, claro, com uma durabilidade muito maior do que o papiro. Então, muitos livros do Novo Testamento foram escritos exatamente em pergaminho, que surgiu onde? Na cidade de Pérgamo. Inclusive, eu quero ler um texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 4, versículo de número 13. Veja o que Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, o pergaminho, que era esse, não vou dizer papel, mas eu vou dizer assim, esse material usado comumente para escrita, ele foi criado, foi inventado exatamente na cidade de Pérgamo, e por isso recebe o nome de pergaminho. Então, informação importante, né? Em Pérgamo estava a segunda maior biblioteca do mundo, superada apenas pela biblioteca de Alexandria, e foi lá que surgiu esse material que hoje é conhecido no mundo inteiro, que é o pergaminho. Vamos para mais uma informação. Observe que Pérgamo não era uma cidade portuária, mas era com certeza uma importantíssima cidade, tanto no sentido comercial como político como religioso. Lá fabricava-se unguento, vasos e também pergaminhos. Mostra aqui esse mapa, por gentileza. Deixa eu mostrar esse mapa aqui. Quando nós explicamos as duas primeiras cartas, Éfeso e Esmirna, nós dissemos que eram cidades portuárias que tanto tinham acesso para o mar Egeu como para o mar Mediterrâneo, né? Se nós ampliarmos mais esse mapa, você vai perceber. Das 7 cidades, as únicas portuárias eram exatamente Esmirna e Éfeso. Pérgamo ficava a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu. Aqui está a ilha de Patmos, olha, dá para você ver aí? Então, Éfeso e Esmirna eram cidades portuárias, Pérgamo não era uma cidade portuária, ficava a 30 quilômetros do mar Egeu, mas era uma importantíssima cidade, tanto no sentido comercial, como no sentido político, mas também religioso. Pode passar a tela, por favor. Havia em Pérgamo um teatro com capacidade para 10 mil pessoas, coisa extraordinária, né? Imagina, né? Para a época, há 2 milênios atrás, esse teatro construído para 10 mil pessoas, né? E ele ficava aí numa inclinação de aproximadamente 70 graus. Aí, inclusive, ainda hoje, quem vai lá na Turquia, quem vai conhecer essas cidades, lá em Pérgamo, por exemplo, é um dos pontos turísticos mais vistos, né, pelos peregrinos, pelos turistas, que é exatamente esse teatro, que ainda hoje existe. Claro, não funciona mais como teatro, claro, né? Mas estão lá as ruínas que são preservadas, claro, para que haja um maior interesse, para que as pessoas possam ir visitar. Então, havia também em Pérgamo esse teatro com a capacidade para 10 mil pessoas, algo simplesmente extraordinário. Mas havia em Pérgamo, não é, infelizmente, como nós vimos nas demais cartas, era muito comum naquelas 7 cidades haverem muitos templos pagãos, muitos templos idólatras, muita idolatria. Traz para cá, por favor, antes de eu mostrar essa imagem. Nós já dissemos essa frase, mas eu vou repetir. Ser cristão, servir a Deus, sempre foi
e sempre será difícil. Não é fácil ser cristão. É até fácil ser um cristão nominal, ter o nome de cristão, de evangélico, eu diria que isso aí é fácil. Mas ser cristão autêntico, ser um autêntico seguidor de Jesus, sempre houve, sempre haverá dificuldades. E Jesus deixou isso bem claro, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, não é fácil. Agora, naquela época em que a igreja estava sendo perseguida, no final, né, do primeiro século da era cristã, a igreja estava sendo perseguida. Nessa época, Jerusalém já havia sido, né, incendiada, o templo destruído, os judeus já estavam dispersos. Então, era um desafio ainda maior. Nós vamos perceber que nessas 7 cartas, né, nessas 7 igrejas, nós vamos perceber que sempre que nós falamos da cidade, nós falamos sobre esse aspecto, os desafios religiosos, os desafios espirituais. Por quê? Porque haviam grandes templos que eram onde os pagãos adoravam os ídolos, as imagens, né? Os deuses da mitologia grega, por exemplo, e os cristãos eram perseguidos, primeiro pelo fato de não participarem desses cultos, e segundo, por não participarem do culto ao imperador, como nós já falamos aqui em outras cartas, porque os imperadores romanos faziam imagens, estátuas e se sentiam como deuses. Abre a tela, por gentileza. Então, em Pérgamo havia o quê? Um importante centro do culto ao imperador, e era a sede de 4 maiores cultos pagãos. Quais? Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio, que eram os deuses que eram adorados, os ídolos que eram adorados ali na cidade de Pérgamo, fazendo com que isso fosse um grande desafio para os cristãos servirem a Jesus naquela época. Inclusive, nós vamos ver nessa carta de Pérgamo que um dos pastores daquela igreja, né, Antipas, uma fiel testemunha de Jesus, foi morto naqueles dias, né? Então, ser cristão no primeiro século era realmente um grande desafio por conta das perseguições e pelo fato de a igreja estar inserida no contexto de uma cidade pagã, de uma cidade idólatra. Vamos passar a tela, por favor? Muito bem, então aí nós vamos começar a carta, né? Mais especificamente no versículo de número 12. Então, só para nós relembrarmos, né? No capítulo 2 começa o estudo das 7 cartas, os versículos 1 a 7 é a carta enviada à igreja de Éfeso, os versículos 8 ao versículo de número 11 é a carta enviada à igreja de Esmirna, e a partir do versículo 12, aí sim, terceira carta à igreja de Pérgamo. Como nós já estudamos um pouco sobre a cidade, vamos estudar agora a carta e a mensagem que Jesus enviou para a igreja que estava na cidade de Pérgamo. Então o versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Bem, nós já dissemos que esse anjo aí não é um ser angelical, né? Nós já dissemos em outros programas, o anjo aí é o pastor, o líder da igreja, o obreiro que tinha a responsabilidade de receber essa carta e de ler para toda a congregação. Nós não sabemos quem era esse pastor, esse líder, nos dias de João, né? Nos dias em que essa carta foi escrita, mas com certeza, não temos dúvida disso, que era um cristão fiel, né, corajoso, lá da igreja primitiva, e possivelmente, tudo leva a crer, que era um substituto de Antipas, uma testemunha fiel de Cristo que foi morto, né, naquela cidade, que é mencionada pelo próprio Jesus nessa carta. Nós vamos ver quando nós estivermos estudando os próximos versículos. Então, essa carta é enviada ao anjo, ao líder, ao pastor, ao responsável. Por que enviada a ele? É bom lembrar isso. Quando Jesus diz ao anjo da igreja, não significa dizer que os problemas, os pecados, as falhas, os erros, era tudo do pastor e as virtudes eram todas do pastor. Não, a carta é enviada à igreja, mas claro, quem recebe é o líder, o pastor, o responsável para receber a carta e ler para toda a congregação. E o que é que Jesus, como é que Jesus se revela, né?
Como é que Jesus se apresenta? Vamos ver o texto? Isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Então, como era comum em todas as cartas, Jesus se identifica com um título diferente. E esse título que Jesus se revela ou se apresenta estava diretamente relacionado à necessidade da igreja, não é? Ao conteúdo da carta. Então, só para que você relembre aquilo que nós já vimos das 2 primeiras cartas. Por exemplo, a igreja de Éfeso, o que foi que vimos? Era uma igreja que manteve a sua pureza doutrinária, mas que deixou que o amor se esfriasse. Como foi que Jesus se apresentou à igreja de Éfeso? Como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão e que anda no meio dos 7 castiçais, anda no meio da igreja. Então, Jesus estava se identificando como aquele que tem o ministério da igreja na palma da sua mão, mas que está andando no meio das 7 igrejas. Para a igreja de Esmirna, que os cristãos estavam sendo perseguidos, né, estavam sendo mortos, aí Jesus, como é que Jesus se apresenta? Ele diz, isso diz aquele que foi morto e reviveu, né? Como quem diz assim, olha, vocês estão sendo perseguidos e mortos, mas lembre-se disso, eu também fui morto, mas eu revivi. Era uma palavra de ânimo, né? De conforto para os crentes que estavam sendo perseguidos. E para a igreja de Pérgamo, né? Que havia se casado com o mundo, que estava envolvida com heresias, com falsos ensinos, com o sincretismo religioso, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 fios, né? O que é uma espada de 2 fios? É uma espada afiada de ambos os lados, né? E todos nós sabemos disso. A espada era uma arma que hoje ela está praticamente em desuso em nossos dias. Mas no período que o Apocalipse foi escrito, a espada era uma poderosa arma de ataque, usada pelos soldados romanos, temida pelos adversários de Roma, né? Então, que coisa interessante, né? Esse Jesus que é cheio de misericórdia, ele diz assim, olha, eu tenho a espada de 2 fios. E o que significa? Qual é o significado? Por que é que Jesus se revela como aquele que tem espada de 2 fios? Aí nós podemos entender. Nós podemos dar pelo menos 2 interpretações. Primeiro, isso fala de juízo, de julgamento. Professor, tem base bíblica isso? Vamos ver? Deixa eu falar aqui, por favor. Não é? Nós dissemos primeiro que o dono da igreja, que é Cristo, que conhece a igreja e sabia dos problemas da igreja, Jesus se revela como aquele que tem a espada de 2 fios. E eu posso dizer, sem medo de errar, que isso fala de juízo, de julgamento, daquele que tem autoridade, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Veja o que diz, capítulo 2, versículo 16, deixa eu só explicar para você, eu só vou ler esse texto agora, eu não vou explicar o versículo de número 16, porque é um texto que nós vamos estudar nos próximos programas, né? Mas Jesus diz assim, a essa mesma carta, a essa mesma igreja, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles quem? Os crentes que estavam envolvidos com heresias, né? Batalharei com a espada da minha boca. Que coisa interessante, observe que essa espada de 2 fios, ela não está na mão de Jesus, ela está na boca. Então, é interessante isso, porque significa dizer que Jesus não vai batalhar como um soldado romano. Para Jesus proferir uma mensagem de juízo, de julgamento, basta apenas ele falar. Basta apenas ele proferir a palavra, a mensagem, isso já é suficiente para exercer juízo, né? Então, se você ler, por exemplo, no capítulo 1, né, quando João teve essa revelação do Cristo ressurreto, no versículo 16 do capítulo 1 diz assim, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Então veja que essa espada não estava na mão de Jesus, estava na boca. Saía da boca dele. Isso fala de quê? De poder, de autoridade. Mas espada é uma arma de punição, de castigo, de juízo, de julgamento. Então, quando Jesus se apresenta, se revela à igreja de Pérgamo, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, Jesus estava dizendo que ele tem poder de exercer, de executar
juízo. Essa é a primeira interpretação. O poder de Cristo de poder proferir uma mensagem de juízo, agora, claro, se aqueles crentes não se arrependessem. Capítulo 2, versículo 16, mais uma vez. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. É como se Jesus dissesse assim, olha, eu não tenho necessidade, como soldado romano, de puxar uma espada, não. Eu não preciso disso, basta eu falar. E se eu falar, o juízo, ele é executado imediatamente. Mas, em segundo lugar, a segunda interpretação, nós podemos falar de quê? Da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, né? Essa palavra aqui que é viva, que é eficaz. Como diz Hebreus 4:12, que ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios. Que coisa interessante. O escritor aos Hebreus, ele diz que a Bíblia ela é mais poderosa do que essa espada que é afiada de ambos os lados. Ele diz, inclusive, no versículo 13 do capítulo 4 da carta aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções. Enfim, isso fala do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós poderíamos dizer que existem várias simbologias. Ela é alimento, ela é lâmpada, ela é luz, ela é fogo, ela é martelo. Mas, sem dúvida, um dos principais símbolos da Bíblia, acerca da palavra de Deus, é exatamente que a Bíblia ela é espada. Inclusive, quando nós lemos lá no capítulo 6 da carta aos Efésios, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, então tudo nos leva a crer, que Paulo, quando estava na prisão, vendo as indumentárias de um soldado romano, o Espírito Santo lhe impulsionou a fazer essa simbologia, essa comparação. Assim como o soldado romano estava bem equipado, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, para uma guerra física, para uma luta física, assim um cristão precisa estar preparado, com a armadura de Deus. Claro, eu não vou explicar aqui porque não é esse o nosso objetivo hoje do programa, mas no capítulo 6 da carta aos Efésios, versículos 10 a 18, Paulo vai falar exatamente sobre essa armadura de Deus, a necessidade de estarmos com a armadura. Mas veja o que ele diz no capítulo 6, versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu posso dizer que essa espada de 2 fios, ela tanto pode representar a mensagem de juízo, de julgamento, de punição, de castigo para aqueles crentes envolvidos com misticismo, heresias, falsos ensinos, se eles não se arrependessem, claro, mas ela também fala do poder da palavra de Deus. Esta palavra que é penetrante, essa espada, essa palavra que é poderosa, que ela é capaz de ir lá no íntimo, de ir lá no coração, Ela tem um endereço certo, inclusive isso está lá em Isaías capítulo 55, onde Deus diz através do profeta, olha, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, e eu posso dizer isso, que ela é como uma espada, que ela vai lá no íntimo, no coração, no pensamento, que ela é capaz de ir lá no pensamento, no mais íntimo do coração do homem. E por isso nós podemos dizer que essa palavra, ela não, embora tenha sido escrita por homens, claro, foram cerca de 40 escritores que Deus escolheu para escrever a Bíblia Sagrada, num período de aproximadamente 15 ou 16 séculos, mas nós não temos dúvida disso, que o autor da Bíblia é o próprio Deus, e que os escritores, eles escreveram, embora que usassem palavras do seu próprio vocabulário, mas escreveram inspirados pelo Espírito Santo.
E embora no decorrer dos séculos, dos milênios, os homens tentaram destruir esse livro, né? Tentaram queimar, incendiar, destruir, proibir a sua leitura, proibir a sua propagação, proibir a sua distribuição, enfim, eu posso dizer que esse livro continua, né? Com o mesmo poder, com a mesma autoridade. A Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais traduzido, mais comercializado em todo o mundo, né? Não existe outro livro tão lido, tão amado, tão traduzido, tão conhecido no mundo inteiro quanto a Bíblia Sagrada, né? Então, é também mais temido, né? Então, muitas pessoas já tentaram descredibilizar a Bíblia, já tentaram colocar a Bíblia em xeque, já tentaram destruir esse livro, não só o livro em si, queimando o livro, mas com argumentos, procurando falhas, procurando defeitos. Mas a verdade é essa: quando os homens, muitos ateus tiveram essa experiência, muitas pessoas que não crêem no sobrenatural já tiveram essa experiência. Assim, eu vou ler a Bíblia para procurar aqui as falhas, procurar os defeitos, para quando chegar um cristão, eu poder debater com ele. E à medida que eles iam lendo a Bíblia, o que acontece? Eles acabaram se convertendo, porque em vez de encontrarem erros na Bíblia, eles encontraram erros em si e acabaram se convertendo. E eu quero me dirigir a você, que não crê na Bíblia e que acha que a Bíblia é um livro lendário, né? Cheio de falhas, de erros. Eu quero desafiar você, leia esse livro, procure ler, porque às vezes as pessoas falam sem conhecer, mas leia, procure ler a mensagem deste livro, que eu tenho a certeza que esse livro, como espada, vai falar ao teu coração. Conta-se uma história que um missionário estava, em certa ocasião, distribuindo alguns Novos Testamentos e, ao oferecer a um cidadão, o cidadão disse assim: olha, eu não quero ler esse livro, não. Agora, tem um detalhe: se o senhor me der, eu vou arrancar essas páginas aqui, que é uma seda, um papel muito apropriado, e eu vou fazer cigarro para fumar. E o missionário disse assim: vamos fazer um acordo, eu vou lhe dar o Novo Testamento, o senhor pode arrancar as páginas, fazer cigarro e fumar. Mas nós vamos fazer um acordo aqui. O senhor, antes de arrancar a página e antes de fazer o cigarro para fumar, o senhor lê, tá bom? E aquele homem aceitou o desafio, né? Não era no interesse de ler a Bíblia, era com interesse porque havia muitas folhinhas para ele fazer aquele cigarro, né? E o que acontece? Ele começou lendo o Novo Testamento e leu os 3 primeiros evangelhos, mas quando ele estava lendo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aí ele parou de arrancar as páginas, ele parou de fumar e ele começou a ler. E num congresso, anos depois, ele encontrou aquele missionário e foi lá, depois do culto, falar com o missionário, disse assim: o senhor lembra de mim? Ele disse: não lembro. Disse assim: eu sou aquele homem que o senhor ofereceu a Bíblia e eu disse que iria fumar. Ele disse: eu consegui fumar os 3 primeiros livros do Novo Testamento, mas no 4º livro, que foi o Evangelho de João, ao ler João 3,16, o Espírito de Deus falou comigo, eu me converti, hoje eu deixei de fumar e sou um pregador do Evangelho. Então este é o poder da palavra de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz, apesar de ser um livro muito antigo, antiguíssimo. Os últimos livros, o último livro do Apocalipse, por exemplo, foi escrito há quase 2 milênios, mas ela é mais moderna e mais atual do que as notícias de amanhã. Nós não sabemos exatamente o que vai sair na mídia amanhã, mas lendo a Bíblia nós já podemos prever o que está para acontecer no futuro, na história dos homens e na história do nosso planeta. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes respondendo a algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Até já!